Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e tá difícil se levantar dessa rasteira que a gente levou aí nessa terça-feira após os indicados ao Grammy serem anunciados, né? Por aqui é óbvio que a gente ainda vai fazer aí um outro vídeo comentando a lista oficial de indicados, que teve aí bastante surpresa, né? Das mais positivas e inesperadas até aquelas que deixou aí todo mundo com a pulga atrás da orelha no sentido de ok, né? Esse vídeo, aliás, vai contar com a participação de um convidado que há tempo vocês pedem pra gente fazer algo, mas não tinha como a gente chegar lá sem antes comentar um pouco sobre o que aconteceu com The Weeknd. Ou melhor, né? O que não aconteceu. Como que o grande favorito desse ano, líder de indicações em todas as listas de apostas de veículos especializados e até mesmo do público, acabou recebendo um total de 0 indicações, como o maior hit do ano foi simplesmente ignorado pelo Grammy. Esse foi um ano extremamente rico para música pop e era um fato que nem todo mundo ia conseguir nomeações. Eu lembro que até no vídeo comentando as apostas para os indicados ao Grammy, eu até comentei que alguém ali entre os 4 maiores desse ano, que do meu ponto de vista eram The Weeknd, Dua Lipa, Lady Gaga e Taylor Swift, algum deles provavelmente ia ficar de fora, mas ainda assim, 0 indicações para um artista que já vinha varrendo tudo nas outras premiações foi difícil de engolir. Pra gente não perder o costume, antes da gente adentrar ainda mais nesse assunto, eu já vou pedir para você deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E agora sim, vamos lá. O primeiro passo que a gente tem que dar aqui talvez seja entender porque parecia tão óbvio que o The Weeknd seria aí um dos principais indicados à premiação que vai acontecer no próximo dia 31 de janeiro, para que a gente não fique aqui só soltando lamentações ao vento, certo? Certo. Com seu pontapé inicial dado no dia 27 de novembro de 2019, o single Heartless foi aí o primeiro gostinho que a gente teve da era After Hours, fazendo a introdução do que viria a ser uma das eras mais bem-sucedidas no decorrer de 2020 e já estreando direto em primeiro lugar no Hot 100 da Billboard. De acordo com algumas fontes, Heartless foi a única canção que o Abel, que pra quem não sabe é o nome verdadeiro aí do The Weeknd, submeteu em categorias de R&B. E caso essa submissão realmente tenha acontecido, esse já foi aí o nosso primeiro tombo. Bom, eis que apenas 2 dias após o lançamento de Heartless, tivemos aí uma pequena música que eu imagino que todo mundo já tenha escutado pelo menos uma vez ao longo desses últimos meses. Puxando de vez a onda retrô, barra disco, barra virada dos anos 70 para 80, que teve aí por todo o canto esse ano, Blind Lights era lançada no dia 29 de novembro de 2019. Existem músicas que demoram a fazer sucesso, e a essas a gente atribui o título de Sleeper Hit. Também tem aquelas que fazem sucesso logo de cara, pega ali o primeiro lugar, mas na semana seguinte ninguém lembra mais. Praticamente, se a gente for parar pra ver, existe assim uma classificação para a palavra hit, independente do nível de sucesso que uma música venha a fazer, mas no caso de Blind Lights, ela é aquele tipo de hit que não precisa de nenhuma outra especificação. Sabe esses posts e vídeos de retrospectiva que sempre rola por aí comentando sobre tais músicas que estão completando 10 anos e tals? Eu acho que não deve ser difícil aí para ninguém imaginar que quando a gente estiver lá em 2030 olhando para trás, Blind Light certamente vai ser uma das que primeiro vai vir à cabeça de qualquer um quando a gente tocar nesse assunto. Com esses 2 primeiros singles e clipes, a Bell iniciou uma narrativa que iria se estender ao longo de toda a era, com todos os futuros singles, performances, vídeos e identidade visual sempre se conversando, mostrando que, além de hits pontuais, aquele era um trabalho muito mais bem pensado e executado do que simplesmente um amontoado de sucessos do momento. Considerando que tudo começou ainda no ano passado e com tudo já programado, ao invés de seguir uma tendência, podemos dizer que o The Weeknd ajudou a criar uma. Chegando ao mercado no dia 20 de março desse ano, com o After Hours tudo ficou ainda mais amarrado e além de alcançar o número 1 em todos os principais mercados mundiais, o álbum nunca deixou a lista de mais vendidos do ano, se mantendo sempre no top 25 da Billboard até o momento em que esse vídeo está sendo gravado. Se a gente for falar de Blind Light sozinho, então não tem nem o que dizer, pois aqui a gente está simplesmente falando da música que entrou para a história com o maior tempo de permanência no top 10 da parada de singles americana, que já vendeu mais de 6 milhões de cópias apenas nos Estados Unidos em menos de um ano e que desde o seu lançamento já somou mais de 300 dias dentro do top 10 do ranking das mais ouvidas do Spotify global. E se há quem diga que contra números não há argumento, é um fato que o Grammy não é um Billboard Music Awards para só premiar aí o que faz sucesso nos charts, mas excluindo o fato de que cada um tem o seu gosto pessoal e que talvez nem todo mundo tenha curtido o que o The Weeknd trouxe, há quase um consenso entre a crítica de que o After Hours
foi sim aí um dos maiores lançamentos que a gente teve esse ano. Atualmente com a nota 80 no agregador Metacritic, o que o classifica como aclamado universalmente dentro dos parâmetros do site, vale pontuar que se tornou até um pouco comum que vários lançamentos atinjam grandes notas nesses últimos tempos, mas quando a gente olha ali pelo lado de que ele conseguiu segurar esse número baseado na nota de 20 veículos, é porque o cara entregou mesmo. Algo que eu percebi depois que o vídeo de apostas aos indicados saiu foi que, para muita gente, Blinding Lights fez tanto sucesso que acabou ofuscando um pouco a visão sobre o disco como um todo, o que poderia acabar custando a indicação dele a álbum do ano. Poderia ali pesar na hora do pessoal escolher que ele fosse indicado a álbum do ano. E assim, é difícil a gente saber o que se passa na cabeça de quem tá votando, mas às vezes parece bem óbvio, né, que o Grammy tenta fazer um balanço do que foi sucesso comercial com o que foi mais aclamado pela crítica. Tanto que basta olhar aí na lista dos indicados às categorias principais para ver que tem um monte de gente que passou longe do topo dos charts. Mas ainda que a gente deixasse essa dita análise de qualidade de lado e focasse só nos números, ainda assim, quando a gente olha para uma categoria como Melhor Álbum Pop, por exemplo, ali a gente percebe que teve gente que não superou ele nem um nem outro e ainda assim acabou aparecendo. E só voltando lá em Blinding Lights de novo, é até engraçado notar que desde que o prêmio de Melhor Gravação Pop foi unificada sem distinção de gêneros em 2010, lembrando que antes disso era Melhor Gravação Pop Masculina e Melhor Gravação Pop Feminina e agora não existe mais isso, os indicados da categoria sempre foram 5, e justo no ano em que eles conseguiram expandir para 6, ainda assim não teve vaga para ele. Tô aqui citando só as categorias pop, pois de acordo com o site Gold Derby, as submissões do The Weeknd foram apenas nelas, incluindo o After Hours como melhor álbum pop, Blinding Lights como melhor performance pop solo, e In Your Eyes com a Doja Cat e Over Now, onde ele fez um feat com Calvin Harris, e melhor colaboração pop. Tudo isso, é claro, além das categorias como gravação, música e álbum do ano. Sob a decisão de submeter o seu trabalho apenas nas categorias pop nessa edição, o Abel já havia dado ali uma luz do motivo em uma recente entrevista para Rolling Stone, onde, abrindo aspas, ele disse: "Colocar um álbum pop na mesma categoria de alguns outros artistas não é justo. R&B e música negra são uma grande variedade. Se eles colocarem tudo isso em apenas uma categoria, ainda assim é muito injusto. Vamos ver como vai ser esse ano." Um dos motivos que muitos acreditam, e até eu também, que justifica não justificando o fato do The Weeknd ter sido aí esnobado em todas as categorias, não ter recebido nenhuma indicação, é até ruim falar isso, né? É até pesado falar isso, é justamente o fato dele ter submetido tudo que ele podia nas categorias pop ao invés de R&B. E eu imagino que não seja novidade aí pra ninguém o longo histórico racista de anos que o Grammy tem em reconhecer artistas negros dentro das categorias principais. O rolê todo, no entanto, é que ainda assim parecia tão fora da realidade ele não ser indicado a absolutamente nada, nem mesmo em categorias como melhor engenharia de produção, que muitos veículos, como a revista Complex, por exemplo, até cogitou que a única explicação possível era de que ele, sei lá, de última hora tinha desistido de concorrer. O que não parece ter sido o caso, visto que horas depois ele nas suas redes sociais foi ali dar o seu recado. Abrindo aspas, "O Grammy continua corrupto. Vocês devem transparência a mim, aos meus fãs e à indústria." Publicação essa que até o momento no Instagram já foi curtida por nomes como Katy Perry, Miley Cyrus, Maluma, Calvin Harris, Pharrell Williams, Jaden Smith, Timbaland, entre vários outros. Tal posicionamento foi essencial não só para a gente não ficar teorizando que ele talvez tivesse aí desistido de concorrer, mas para que o assunto não morresse como se para ele tivesse tudo bem, porque tem muita gente que pensa assim, né? Se nem ele reclamou, por que você tá aí tomando as dores dele? E não só isso, né? Como ele também foi cirúrgico ali na escolha das palavras dele. Antes mesmo desse pronunciamento, muitos artistas já haviam se posicionado sobre esse boicote a ele. Esse é provavelmente um assunto que não vai esfriar até o dia da premiação, mas entre quem já falou, a gente tem a Nicki Minaj, que em um tweet disse: "Nunca esqueça que o Grammy não me deu o prêmio de Best New Artist quando eu tinha 7 músicas simultaneamente na Billboard e a maior estreia que qualquer outro rapper na última geração. Eles deram para um homem branco, Bon Iver." Já o cantor e rapper Kid Cudi foi ainda mais incisivo e soltou direto que o Abel havia sido roubado. Tweet esse que, aliás, foi validado pela Doja Cat, que indiretamente também participa ali do After Hours, né, com o remix de In Your Eyes, bem como o empresário Scooter Braun, que mesmo parabenizando todos os indicados, reforçou que o Abel merecia muito mais do que isso, finalizando com artista brilhante e álbum brilhante. O mais engraçado talvez tenha sido da Tinashe, que também pelo Twitter deixou ali vários emojis de cesto de lixo e uma mensagem anunciando as 0 indicações do The Weeknd. Eu acho que no fim isso foi algo tão inesperado para todo mundo, que mesmo com cada fandom sempre ali mais focado no seu ídolo,
Os portais brasileiros de artistas como Demi Lovato, Shawn Mendes, Ariana Grande, Nicki Minaj, Camila Cabello, Little Mix, Avril Lavigne, Taylor Swift, Lady Gaga, entre diversos outros, ao invés de comemorar ou lamentar as indicações dos seus, estavam ali junto com todo mundo perplexo. Isso é algo que pelo menos eu não lembro de jamais ter visto. Enfim, o burburinho foi tão grande e impossível de ignorar que minutos após a lista completa de indicados ser divulgada, o presidente interino da premiação deu ali uma entrevista para o site da revista Variety, negando qualquer falha no processo. O que àquela altura já era algo que estava sendo cogitado até pela imprensa americana. Abrindo aspas, ele disse: "Eu estava na sala principal onde ocorrem as principais decisões e observei. As pessoas lá são profissionais da música, no topo de sua arte de composição e produção. Não existe hierarquia lá. Não existe isso de vamos desprezar essa ou aquela pessoa. Trata-se apenas de tentar encontrar a excelência." Se era para acalmar aí os ânimos do pessoal, o uso da palavra excelência diante de alguns dos indicados só acabou piorando. Um rumor que começou a circular após a publicação de um artigo do TMZ afirmava que a comissão do Grammy tinha dado um ultimato ao The Weeknd, onde ele teria que escolher entre a premiação ou a sua apresentação no Super Bowl, que a princípio está previsto para acontecer no dia 7 de fevereiro, uma semana depois da premiação do Grammy. De acordo com o site, houveram várias conversas na tentativa de fazer o cantor desistir de se apresentar no Super Bowl, por motivos não esclarecidos, e se apresentar apenas na premiação, que, aliás, nos Estados Unidos são ambos exibidos pelo mesmo canal, mas, ao que tudo indica, Bell decidiu que ele iria se apresentar nos dois, bateu o martelo que não ia desistir do Super Bowl, tendo a sua escolha desagradado à academia e interferido diretamente nas suas indicações. Vale lembrar novamente que esse é apenas um rumor de um site que não revelou qual era a sua fonte, mas se até 2 dias atrás The Weeknd fora do Grammy era assim uma realidade quase que inexistente, não tem mais nada do que a gente possa duvidar. Como já era de se esperar, após tudo que rolou, o Abel não irá mais se apresentar na premiação, e a confirmação veio dele mesmo em um tweet publicado nesta quarta-feira, 25 de novembro, onde ele diz: "Planejando uma apresentação de forma colaborativa por semanas para não ser convidado? Na minha opinião, 0 nomeações, você não foi convidado." O vídeo comentando os indicados ao Grammy deve sair ainda essa semana, mas não tinha como a gente chegar lá sem antes comentar o caso mais surreal envolvendo aí a premiação 2 meses antes da entrega dos prêmios. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha esclarecido algumas coisas para vocês. E se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa. Começou a bater na hora certa, hein?